Então, amigos e amigas, estamos aqui para mais um episódio da série Manual de Instruções do Yoga, onde a gente tenta desembaraçar vários conceitos, né, do yoga e assuntos paralelos e poder jogar direto na vida, né? Como que a gente consegue aplicar isso para benefício próprio e também dos alunos. O meu convidado de hoje será o professor Eric Schultz, do Instituto Naradeva, lá de São Paulo, formado em Ayurveda, na Índia, várias certificações legais de Ayurveda. Antes que apareça a pergunta, já direi que ficará gravado, sim, a live ficará gravada, ok? Então, não se preocupem, qualquer coisa é sempre bom acompanhar ao vivo, porque... olá, Bruna, tudo bem? É sempre bom acompanhar ao vivo porque dá para fazer as perguntas. Lembra de, por favor, não deixar as perguntas aí no chat, porque esse chatzinho, ele corre pra caramba. Então, é importante deixar aí no lugarzinho das perguntas, ok? Opa, André, legal, vamos nessa. Falou que vinha e vinha mesmo, né? Agora, cadê o Eric? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver aqui. Naradiva. Ou ainda não? Aqui, Naradiva, deixa eu... Naradiva, chama. Aqui. De pé, agora sim. Fala aí! Tudo bom, Leandro? Tudo certo? Seja bem-vindo aí mais uma vez, né? Já agora já é de casa, né? Toda hora tem live com o Eric Schultz. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar novamente aqui. Quando o papo é bom, a gente vai voltando, o papo vai continuando do outro. Você sabe que aquela hashtag da salsicha, para quem não sabe, vai ter que assistir a outra live, obviamente. Aquilo, cara, reverberou até entre os meus alunos também, tirando o maior sarro, cara, brincando com aquilo. Não sabia que ia render tanto. Eu também fiquei usando aquilo como uma brincadeira, né? Porque acabou saindo muito bem ali no momento. Mas é isso. E vocês estão todos bem aí? Tudo certo, graças a Deus, tudo voltando mais ou menos ao normal, ainda bem. Aí, bom, mês que vem eu tô aí em São Paulo também, de repente a gente se encontra, de repente que eu tô aí para dar formação, aí de Vamos repente a gente combinar. se Se eu encontra estiver em lá em São São Paulo. Paulo, tranquilo. Show. E vocês, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus aqui Tá no mato? essa maravilha. Estamos no mato, vivendo direto aqui desde o começo da pandemia. Viemos definitivo para aqui para uma ecovila. A gente vive numa montanha, né? Para quem vive em montanha sabe como é, né? O clima muda rápido, a instabilidade de uma série de coisas, mas é bem gostoso, assim, é uma nova vida. Mas eu continuo indo para São Paulo. A gente já retomou as atividades em São Paulo e pelo menos 10 dias por mês eu estou em São Paulo atendendo, dando aula, fazendo todas as atividades. Você tá com formação de Ayurveda lá, né? Então, com formação, começa esse final de semana, uma nova turma agora. Nesse sábado e Ah, domingo, a gente começa uma nova turma de formação em Ayurveda e estamos aí, firmes e fortes, fazendo as novas adaptações, que todo ano, toda nova turma tem novas adaptações, melhorias, trazendo novas ideias e vamos lá. irado, muito bom. É bom ver o trabalho bom tocando pra frente, né? Isso que é importante. E a galera com sede também do presencial, né? Isso é bom também ver isso. Voltou uma sede do presencial, mas eu achei interessante que do online também se cresceu, né? Muita gente viu essa possibilidade. É possível se estudar no formato online, o que eu acho muito bacana, porque aí dá a possibilidade de todo mundo estudar, né? Sim, sim, eu acho bem legal. Acho que tem muita coisa que dá para fazer online e isso beneficiou. Se teve, né, pontos positivos dentro desse período aí, certamente teve, né? Nada nessa vida é 100% negativo. É tudo uma questão de ganhos e perdas e prioridades. E acho que uma coisa legal foi que o ensino à distância se estabeleceu como um meio válido, assim, e mais ao alcance da galera, porque mesmo quem tinha uma resistência, né, aí de repente falou assim, ok, não tem tu, vai tu mesmo, bora lá né, e vamos nessa, né. Então acho que isso foi uma coisa bem legal. Isso mesmo, também concordo. E justamente é por isso que eu trouxe eu acho que a pandemia levantou essa questão, mas essa questão, na verdade, ela sempre existe, né? Porque, assim, se eu fosse nomear as principais reclamações que eu recebi, não sei você, mas, assim, as principais reclamações que eu recebi
ao longo desse período, né, principalmente quando a galera estava pirando mesmo ali no primeiro fechamento, né, principalmente ali no lockdown mesmo severo na maior parte do país, a galera tava com uma queixa muito forte, assim, né, de tipo, tá, fui obrigada a lidar com sua própria mente, né, finalmente, né, foi obrigada a lidar consigo mesmo. O pessoal brincava disso, não, eu descobri um povo aqui dentro de casa que morava comigo, tá? E isso já meio que é uma verdade, né, mas principalmente a pessoa começou a descobrir quem é que mora aqui dentro, porque nunca tinha parado para prestar atenção em quem é essa vozinha aqui, cheia de desejos, cheia de coisas, cheia de não sei o quê. E a reclamação era assim, cara, eu não me aguento, a minha mente está muito ansiosa, eu não me aguento, então o que eu vou fazer? Né? Então, não sei se você também chegou a ouvir esse tipo de coisa ou alguma coisa paralela. Sim, e não foi por falta de aviso, né? Porque talvez seja por nós vivermos microbolhas dentro de grandes bolhas, de repente nas microbolhas sempre foi um assunto muito comum, né? A gente tem uma endemia alimentar e mental no mundo, que são problemas que estão acontecendo em vários países do mundo. Não é só o Brasil. Essa questão mental no mundo já era avisado por diversos especialistas desde o final de 2008, 2009, que nós teríamos em algum momento um impacto muito grande da saúde mental na população. Mas aí vem uma pandemia que aí você não tem... Porque até então, a sociedade, né, como ela vai funcionando como uma engrenagem que vai tendo problemas, vai se tapando esses problemas, vai se solucionando, mas quando vem uma pandemia não dá para segurar essa engrenagem, né? A pandemia é muito mais forte. E aí apareceu um dos principais problemas sociais que há muito tempo vem sendo falado. E quando a gente fala que vem sendo falado, por que tem que ser falado isso e relembrado? Porque nada está sendo feito. A partir do momento quando é falado, é avisado e há uma preocupação com isso, a gente estaria tranquilo, né? A gente está falando, olha, está sendo feito, tem ali, mas nada foi feito. Na verdade, é uma mascaração do problema, dos reais problemas, né? É onde agora, durante a pandemia, a gente viu realmente acontecendo na vida das pessoas. E aí a E vai gente pode... funcionando, né? Em tese, meio que vai funcionando. Aí toma um remedinho ali para esconder o meu mal, aí toma ali um guaraná, uma coca para esconder outro, porque a gente não pode lembrar que é açúcar, né? A gente não tá falando. Aí o outro come um excesso de feijoada num sabadão ali, que tudo isso são formas que a gente vai embotando o nosso corpo, gerando tamas no nosso corpo, né? Na nossa mente, no caso. E aí a gente vai gerando essa inércia, né? E a gente não quer ver a realidade, mas isso vai acontecer no mundo inteiro, né? A venda, é o produto. E aí na pandemia não teve jeito não, né? Eu achei muito curioso, Leandro, uma coisa que assim, as pessoas descobrindo como a internet é tóxica durante a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, o que mais seria necessário para mostrar que ela também pode ser tóxica, né? E ela continua sendo e vai continuar pós-pandemia, quando acontecer, vai continuar sendo tóxica de alguma forma. Vai continuar. Vai continuar, porque na verdade, eu acho que a gente vê os sintomas, né? Mas é como tudo hoje em dia parece, né? Porque a gente vê os sintomas, tenta tratar os sintomas, mas a causa não. E os sintomas, né? Que é, né, o alto consumo, o desperdício, né? O descartável, em todos os aspectos, né? Descartável tanto o isopor, etc., como as Sim. relações também descartáveis, etc. Tudo é descartável, tudo é trocável, tudo não sei o quê. Isso são sintomas de um problema muito maior, que é o vazio espiritual, né? O vazio que é dentro da pessoa, ela vai jogar o quê em cima? Na dúvida, joga tudo em cima. Tudo que puder parecer que vai tapar esse buraco, você taca em cima. De repente você... E é que nem uma areia movediça, né? Por um tempo, parece até que cobriu. Mas de repente esse troço começa a puxar tudo para baixo e no fim você tem a mesma coisa que você tinha antes. E não à toa, né? Porque é uma coisa, cada vez que eu penso nisso, eu fico mais chocado, porque a busca da humanidade, né, ela parece que não tem mais para onde ir, porque né, a gente imaginaria lá atrás, o camarada no século XIX, olhando para nossa cara hoje, fala assim, meu irmão, tu tá irritado exatamente com o quê, filho? Eu tô aqui andando a cavalo, a minha tia morreu por falta de antibiótico, eu tenho que plantar minhas próprias paradas, eu estou trocando coisa com fulano que mora ali há 2 dias de viagem, você tem iFood, você tem antibiótico da farmácia que chega na tua casa em 20 minutos,
Tu pode se conectar com quem você quiser na hora, tu viaja de avião pro outro lado do mundo, leva menos do que 15 horas, você tá reclamando exatamente do quê? Exato. E aí você vê que não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de ponto de vista. O que que é importante? O que que vale a pena? Então tá bom, você ganhou aí, parabéns, mas o que? Nossa expectativa de vida sumiu brutalmente, né? Subiu brutalmente em termos de vitalidade mesmo, expectativa de vida, isso sumiu brutalmente nos últimos 20 anos. Mas tá bom, o que que você vai fazer com esse tempo livre? Exato. É. E, Tem não, e esse sininhos é um aí? tem Ah, pendurado legal, aqui. né? É. E esse é um ponto bem interessante que entra na própria medicina moderna, quando as pessoas quem tentam acabar com a medicina moderna, eu falo, mas peraí, você só está vivendo hoje quase 100 anos por causa dela, porque ela que é hegemônica. O Ayurveda é lindo, maravilhoso, Yoga também, diversas outras, mas quem é hegemônica não é essa galera, não. Quem está mandando e fazendo isso crescer também tem essa parcela, por isso que a gente também tem que ouvir isso. Mas eu ia te fazer uma pergunta, envolve um pouco dessa questão da mente também, da questão de outra década, mudando para cá. Porque quando a gente criou, você me mandou o tema, eu escrevi alguns pontos, e aí eu lembrei de uma questão que a gente estuda muito nas nossas áreas, vamos chamar assim, no guarda-chuva hinduísmo, como eu costumo colocar, né, porque é um guarda-chuva de um monte de ideias, que hoje em dia se fala muito também desse enfrentamento, veja aí também, você não tem tantos problemas quanto o outro, enfrenta o seu problema, o outro, não estou falando você, né? Estou falando de uma forma Entendi. geral, como você coloca. Mas a gente estuda a importância de se enfrentar e a importância de saber também quando você tem força o suficiente para enfrentar ou não e saber ter a sabedoria de falar, olha, isso não vale a pena, não. Porque isso eu vejo uma coisa muito comum acontecer. Todo mundo tem que enfrentar, todo mundo tem que ir. E a gente estuda que você tem que ir quando você sabe que você tem força para aquilo. Que a força e a inteligência também, de vez em quando, ó, eu não vou entrar nessa batalha, não. Isso Sim, acontece sim. muito, né? Todo mundo, é um desgaste de energia mental para a vida inteira. Fala, olha, tem coisa que você não precisa desgastar tanto assim. Para quê? Sabe? Para que essa necessidade? Eu vejo muito isso, principalmente em redes sociais. Para que essa necessidade extrema? Você trabalha com isso? Você está rendendo alguma coisa? Não, então vamos focar na vida em outra coisa, né? Eu acho que também existe o enfrentamento quando é hora de enfrentar e o conviver quando é hora de conviver e o render-se também quando é hora de render-se também, tipo falar, cara, Também. sozinho não vai dar. E, pô, assim, às vezes quem ouve, né, pode pensar que de repente a modernidade é o diabo e não sei o quê. Não tem várias coisas na casa acontecendo, cara. Senão, anestesia, pega Verdade. anestesia, por exemplo. Mas eu li um livro, aliás, esse livro é um Eu não vi. pesadelo. Dá graças a Deus. Esse livro chama. Em inglês se chama The Butchering Art. Olha. The Butchering Art. Por quê? Porque a medicina, até o século XIX, ela era uma carniçaria, né? Você amputava o Ah, membro do cara, já sei que é. É uma sabe qual é? coleção uma coleção de uma editora que ela faz livros de terror, faz várias coisas assim. Não, essa aí é a história do cara que inventou a asepsia. Os primeiros Tá. cuidados de asepsia, esse cara. Uhum. Aliás, várias coisas interessantes, porque são várias curiosidades, né? Esse cara chamava Joseph Lister. E daí que vem o Listerine. Inclusive, vem Olha do nome só. dele. Vem do nome dele, porque um cara que assistiu uma palestra dele nos Estados Unidos, era em inglês, e viu sobre asepsia, não sei o que, ele teve a ideia para um antisséptico bucal. E aí, em Olha. homenagem ao Joseph Lister, ele chamou de Listerine. Interessante, né? E é tipo Wolverine. Muito, Assim. muito interessante, porque era uma ideia que eles tinham nessa época do higienismo também, né? Do excesso de higiene. Era uma outra ideia que passou por um processo também na área de saúde no mundo, que era o processo que ser saudável era manter o corpo sem bactéria, sem nada. Então as pessoas faziam uma super ultra asepsia e hoje já foi provado que a gente Foram para o precisa outro também. lado, Foram para o outro lado. É bem interessante. E fez parte da história, né, da saúde. Quando a gente estuda a história da saúde no mundo, é interessante porque começa a entender alguns porquês que se tem hoje em dia. O porquê disso, porquê que isso, porquê aquilo outro. Coisa que não é estudada. Eu sou super a favor, sempre nos estudos, as pessoas estudarem o que é saúde.
Porque, infelizmente, a gente não tem esse estudo básico, né? As pessoas não entendem o que é o SUS, o que ele representa, o que é isso. Aí começa aquelas confusões. Ah, isso e aquilo. Eu falo, não, gente. Vamos entender o Não. funcionamento da coisa. Cara, tem que botar nada como uma boa perspectiva para o sujeito atentar para a vida. Porque assim, meu irmão, o negócio é o seguinte: se você pegasse uma infecção brava na tua mão e fosse pro médico, ele ia cortar lá fora, filho. E dependendo do ano, sem anestesia. Porque não tinha anestesia. Então, a gente tem que olhar para as coisas com um olhar um pouco mais pragmático e também um olhar de, né, tipo, caramba, graças a Deus que eu estou nascendo nesse ano, nesse país, nessa época, porque assim, você pode achar que, né, toda vez que você fala assim, não, tá tudo ruim. Não tá tudo ruim. Algumas coisas estão muito ruins, outras coisas estão boas, outras coisas estão ruinzinhas, outras coisas tá tudo ruim. Né? É difícil, né? O camarada, depende do camarada que está no Afeganistão agora, não, realmente tá bem ruim, né? Beleza, mas assim, né? Então perspectiva nessa vida é tudo. E aí a gente olha para essa sociedade e a gente vê, não, você tem um monte de coisa que a gente precisa consertar, mas várias coisas estão andando bem. Em particular, esse tipo de coisa. Ao ponto de que, né, hoje a gente está assim, onde a gente estará daqui a 50 anos? Alguém terá inventado já o iFood automático, que antes e com previsão de futuro, fala assim, não, acho que eu tô com vontade de comer, não toca lá, já é, olha aqui a sua pizza. Você, caraca. Olha, eu acho que isso já tem, viu? Porque hoje em dia, às vezes, você fala perto do telefone e já aparece a publicidade que você estava falando, então logo mais já tem. Você entra no iFood. Eu não uso o iFood, porque aqui eu estou no meio do mato e tudo. Mas logo, eu acho que não é nenhum absurdo você abrir o iFood e ter recomendações perto de você, recomendações do que você já buscou, né? E assim, isso aí vai ser o normal. O que eu jamais comi de terça-feira? Ele vai aparecer lá e você faz o pedido. Isso eu já acho que já até tem, viu? É bizarro, mas Deve acho que ter já sugestões, até tem. né? Eu acho também. E aí, acho que... Fala. Que entra um dos pontos que a gente colocou no tema, né? Que é a questão do como manter um corpo saudável, que é a alimentação, né? Que eu coloco 3 pontos sempre, como manter um corpo saudável, que é comer bem, descansar e se movimentar. Quem não tem esses 3 pontos na vida, no corpo físico, não consegue viver. A gente precisa descansar, e quando a gente fala descansar, não é dormir. Obviamente, dormir é um processo da vida que tem o descanso junto, mas é um processo que a gente tem que fazer. Mas o descansar é ter momentos de descanso no dia, momentos de movimento, que é a atividade física, e um momento de boa alimentação. O iFood, ele entra aí como um grande vilão ou como um grande aliado. Vai depender de como você usa. E a gente volta justamente no que a gente estava falando. Tudo vai depender da perspectiva, a forma que você usa. Tudo na vida é isso. A internet é ruim? Sim. Ninguém disse que ela tem coisas ruins, mas depende da forma que você usa ela. A mesma coisa do iFood, né? A gente vai ter o mesmo tipo de questão alimentar também. Muita gente fala assim para mim, o McDonald's é ruim? É. Então, se eu comer McDonald's, eu vou morrer? Não, se você comer um só, você não vai morrer. Mas se você passar todo dia comendo, talvez você tenha um grave problema de saúde. Eu não estou sendo a favor. Filme, lembra? Esse documentário é velho, lembra do Super Size Me? Foi aterrorizante. Mas o cara comeu todo santo dia e a regra dele era, toda vez que alguém falasse se eu quero dar um upgrade, a resposta era sim. O problema, cara, é que as pessoas, eu sempre digo isso, de 30 dias do mês, as pessoas querem ter 25 ruins e 5 bons. Que é o dia que a pessoa vai no parque correr com o filho, sei lá, ou vai andar de carrinho e vai comer tudo saudável. Só que não funciona essa balança na saúde, essa balança não funciona, sabe? E o curioso é que quando a gente fala que quando você tem 25 dias saudáveis e 5 para você comer umas tranqueirinhas, o que acontece é que no primeiro, segundo, terceiro mês isso rola. E depois essas tranqueirinhas vão diminuindo e a gente nem percebe. Não é que a gente não come tranqueira. Todo mundo come de vez em quando. Vai comer um negocinho ali diferente. Só que você come sem culpa nenhuma, porque fala, nossa, qual foi a última vez que eu comi isso? Deixa eu comer logo um pedaço disso logo, experimentar. Deixa eu ver esse chocolate, qual é o sabor. O que é totalmente normal, porque você dá o luxo de ter uma vida extremamente boa de alimentação e de vez em quando você comer uma coisa. Até o sabor é diferente. Ou é ruim também, né? Porque outro dia eu estava em São Paulo, eu fui comer não sei o que fazer. Um tempão que eu não comia. Não lembro o que era, uma coisa doce.
E eu não lembrava o sabor. A minha irmã tinha comprado, eu comi, eu falei, Jesus, como esse é doce, eu não lembrava, sabe? Mas eu comi o negócio ali sem problema nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente esquece hoje em dia, né? E também, claro, essa ortodoxia alimentar, que, obviamente, eu não preciso nem explicar que isso é ruim para qualquer ser humano, né? Então, a ortodoxia alimentar é um ponto que nós que vamos muito para esse fit, natural, natureba, muitos vegetarianos, veganos, caem nessa área e, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Porque, veja, eu não quero que ninguém saia com nenhum doido comendo qualquer coisa, e não é nem isso. Mas cuidado, porque a mente de vocês pode ficar doente também numa ortodoxia. Ortodoxia em tudo na vida vai levar você a uma doença, principalmente mental, emocional, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Então tome muito cuidado com isso também. Hoje eu falo muito sobre isso, principalmente em rede social, porque há uma histeria, sabe, do famoso, olha, eu como assim, eu bebo assim, eu faço assim, façam todos iguais que vai dar certo. Não. Isso não funciona. Eu sou saudável, então todo mundo vai ser também seguindo o que eu faço. Não, isso não é, sabe? Então, vai devagarinho, sem ortodoxia. Alimentação é uma coisa muito séria, muito importante ter uma boa alimentação, mas é muito importante saber se alimentar, né? Então, cuidado com o que você lê em muito rótulo, cuidado com essas questões, estude, sabe? Não quer, mas eu vi numa live. Vai, pega as informações na live, por exemplo, como está aqui agora, vai na internet. Hoje a gente tem o maior guru de todos. A gente não pode esquecer, o guru Google. É um guru que não cobra nada de vocês, não reclama nada e dá todas as perguntas para você, dá todas as respostas para vocês. Eu tiro sempre muito sarro disso, né? O guru que todo mundo queria ter, um guru que não replica nada, um guru que no fundo não te ensina, não cobra, é o que todo mundo queria. Já tem, gente, tem aí, guru Google. Mas brincadeiras à parte, o Google te ajuda muito. Pegar uma live aqui, como a gente está falando, vai lá pesquisar, vai fazer análise de alimento da sua região, vai com calma, vai estudar, né? É bastante importante isso. Eu acho que nisso que você está falando tem um ponto importante, porque realmente a gente está caindo, e tem a ver com todo esse papo, de uma forma geral, porque um dos sintomas, né, que a gente vê justamente, né, do consumo, etc., e do tipo do automático, as pessoas estão muito impacientes com tudo, porque tá tudo, é um grande imediatismo. Tipo, olha, eu tô acima do peso. Então, como é que eu posso resolver agora? Aí vai pegar um curso. Aí, meu irmão, qual vai ser o curso que você vai escolher? Aquele que vai dizer assim, eu vou te tirar 20 quilos em uma semana, ou vou te tirar 20 quilos num processo de reeducação que leva 3 meses. Pô, não tem, a pessoa nem pensa. Se puder ser um dia, que seja um dia. Então, esse imediatismo é uma coisa ruim, porque ele mascara, né, os processos que tem que acontecer para a coisa toda estar em ordem. A pessoa quer, agora quer, se puder fazer numa pílula, a pessoa vai fazer na pílula. Não, e começa a tratar as coisas todas assim, que eu vejo muito embutido nessa reclamação, que é lícita, né? Olha, eu não estou conseguindo lidar com a minha mente, estou ansioso, não sei o que. Essa é uma reclamação lícita. Claro. Né? A pessoa tem razão e tem motivos para se sentir assim. Sim. Agora, a pergunta reversa é, então tá, você gostaria de uma mente mais calma? Sim. Gostaria de uma mente que fosse menos negativa? Sim. Tá. Aí a pessoa vai dizer assim, me passa aí uma meditação. Olha, eu posso até passar. Uma meditação não é Dorflex, né? Você não vai, né, tomar um relaxante, de repente. Aí a pergunta, geralmente a pessoa não gosta de ouvir, a pergunta é, o que você tem feito para que a sua mente seja mais positiva? O que você tem feito para que o seu corpo esteja mais saudável? O que você tem feito, né, porque você não está... Inclusive você está, nesse momento, você é obrigado a ver que se você for analisar friamente, o seu dia está jogando contra você. Você quer uma coisa e você está fazendo tudo que você pode para não ter essa coisa, sem perceber. Sem perceber por quê? Porque a gente vive numa sociedade X, a gente, né, vive numa cidade Y, a gente tem, né, os nossos pais, nossas referências, né, professoras e etc., de uma forma X. Mas todo mundo está jogando com as mesmas, mais ou menos com as mesmas coisas, né, porque, né, Brasil, século XXI, etc., todo mundo tem uma coisa em comum.
E aí você lida com as coisas de uma certa forma, porque a bola, né? Ninguém estava aqui quando a bola começou a rodar. A gente está rodando juntos. Você pega a bola, passaram para você, você manda ver. Mas tá aí, né? Uma vantagem também de ter a internet, da gente ficar mais globalizada, que você pode botar a cabeça para fora da água e falar assim, cara, nem todo mundo está fazendo da mesma forma. Nem todo mundo está correndo que nem um desesperado. Existem outras formas de fazer, existe uma outra forma. E eu acho, justamente nesses pontos que você puxou aí, que aí dá para resumir, né? Não perfeitamente, mas na palavra hábito, né? Na Sim, palavra rotina. Né? O que sim. você está fazendo com você, né, no daily basis? Né? O que você está fazendo com você desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? A galera tem mais ou menos a mesma hora ali. O que você está fazendo com esse tempo exatamente? Não, e um ponto que eu acho muito importante falar disso, que a gente tem sempre uma tendência a colocar o problema fora de nós. Não estou falando que o problema está dentro de nós, mas sempre a gente tem uma mania de, é o café, é isso, sempre tem alguma coisa da vez que a gente vai colocar o problema, perfeito? E a gente vem de uma cultura também, Leandro, que a gente não pode esquecer, que é essa cultura de não fortalecer. E a gente tem essa cultura já dentro desse hinduísmo, desse guarda-chuva, como a gente falou, que a gente fortalece muito a mente. E fortalecer, pessoal, quando a gente fala fortalecer, o quê? É estudar, é debater, sabe, com pessoas iguais, é meditar, é dormir de uma forma correta. E o principal, o invólucro da nossa mente estar saudável. Qual é o invólucro da nossa mente? Nosso corpo físico. Né? Ana Maia Coxa, o corpo físico. Né? Esse corpo que nesse momento nos pertence, entre muitas aspas. Como eu brinco, o corpo que a gente está alugando por um período, nos emprestaram, falaram assim, você tem um corpinho aí, tem um átomo aí, vai lá, vai trabalhar um tempinho aí nesse corpo. Então a gente é responsável por esse corpo, né, esse local que habita a nossa mente durante esse momento da nossa vida, sabe? Então o corpo é o invólucro que a mente funciona. Sem o corpo, a mente, não é que ela não existe, ela vai se juntar a outras coisas. Né? Então isso é bastante importante, fortalecer, manter o corpo saudável, manter a mente saudável. Mas como a gente mantém a mente saudável? Fortalecendo ela. Eu sempre coloco esse ponto que é o estudar. E muita gente fala, estudar o quê? Ir para a escola? Fazer curso? Né? A gente está falando tanto de curso. Não. É você ter estudos que façam a sua mente dialogar com ela mesma. Pode ser um curso, mas pode ser livros de boa qualidade, sabe? Ou sites hoje em dia, blogs, vídeos. Mas ter sempre, todos os dias, algo que faça você pensar, que faça você gerar raciocínio lógico, faça você debater com você mesmo. Pô, mas aquela pessoa falou um negócio, sabe? Eu vou estudar mais. Porque as pessoas também pararam de ir atrás. Não querem ouvir o contrário, não querem... Eu ouço muito o contrário. Eu não preciso concordar com o contrário para ouvi-lo. Não vou falar que eu ouço 24 horas também o contrário. Você não precisa se martirizar, ficar lá se cortando. Mas tem uma coisa ou outra, eu falo, quero ouvir essa figura aí no podcast X. Vou ouvir lá, porque eu tô lá estudando a parada. Olha que interessante. Não concordo, tudo bem, é o ponto de vista do cara, né? Eu concordo. Aí, tal. Então, você começa a entrar, a conseguir entender como o Leandro falou, você coloca a cabecinha para fora e fala, peraí, não é só eu pensando sobre isso e tem gente pensando de forma diferente. Vamos lá ver o que é legal, o que não é, sabe? Ouvir outras verdades de vida também. Isso eu comecei a fazer muito no Ayurveda. Quando eu comecei a atender dentro do instituto, há muitos anos atrás, começou a aparecer gente de tudo que era lado, para eu fazer consulta. E eu no Naradeva ainda sou assim até hoje, eu não sei porquê. A Sabrina, que atende lá, ela tem um público que você consegue enxergar o público, o Badri, a mesma coisa, todo mundo. Eu tenho um público totalmente diversificado, assim, de tudo que é diferente de gente, assim. E de tudo, classe social, raça, gênero, de tudo que a gente possa imaginar. E eu comecei a receber pessoas de grupos sociais, de bolhas sociais, que não pertenciam à minha. Ou, melhor dizendo, eu não tinha participado de nenhuma bolha próxima. Nesse momento, nós, como a gente aprende? Eu não paro e falo, tá errado ou tá certo. Não, eu vou colocar a cabecinha para fora, como o Leandro falou. Vamos lá, colocar a cabecinha para fora. Opa, vamos lá. Quero entender qual é o ponto de vista de vida dessas pessoas, desse grupo, dessa bolha. E tá tudo bem. Porque
é assim que continua a vida. E aí, ok, eu vou ter uma linguagem mais aproximada. E assim você vai entendendo. É impossível enxergar tudo, mas a internet nos dá essa possibilidade, né, de ampliar e entender que o outro também está certo. Mesmo muitas vezes você não concordando com ele. Mas muitas vezes o outro está certo também, porque ele só está vendo a mesma caneta por uma outra perspectiva, mas a caneta vai continuar sendo caneta, ela não vai mudar. Que é a grande questão que a gente tanto debate, né, em Vedanta, Yoga, Ayurveda, né? Uma erva, por exemplo, vamos falar de uma outra forma, pessoal. Uma planta, ela tem várias classificações de uso, não é? São as várias perspectivas daquela planta. Ninguém de uma hora para outra falou, olha, essa planta serve para isso, 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 isso. Não, isso é uma construção de muito tempo e muita discussão. Então teve um profissional que falou, olha, eu estudei essa planta aqui, de acordo com esse estudo, ela serve para isso. Aí um outro profissional, olha, eu estudei essa planta por uma outra perspectiva, ela também serve para isso. Quando você vem, você tem várias perspectivas de uma planta só. E aí você pode usar ela. É a mesma coisa que a gente faz no Ayurveda, no Vedanta, no Yoga, e a gente tenta levar para a nossa vida, né, Leandro? Sem falar que a mesma planta, dependendo da quantidade, ela era cura, podia ser um veneno. Também tem essa questão, porque a gente está falando só dos usos, aí dependendo da quantidade, do horário do dia, do que a pessoa comeu, da doença prévia, ela pode ainda mudar o seu uso. Então, tem outras perspectivas que também precisam ser estudadas. Por isso que são assuntos, esses nossos, que a gente vai estudar pro resto da vida. Porque é o que mais vai ter na vida, é o quê? Perspectiva. Então, a gente sempre está estudando, lendo, ouvindo perspectivas, e assim a gente vai aumentando o nosso escopo, né, de possibilidades ao enxergar alguma coisa. Eu acho também. E acho que, justamente, eu acho que tá todo mundo. A gente luta para isso, né? Para que a gente esteja sempre extremamente confortável, né? Em todos os sentidos, né? E, e acaba ficando talvez a ilusão de que quando o desconforto surge, ele deve ser eliminado, né? E isso tem efeitos, principalmente na mente, justamente nisso que você falou de tipo não acomodar o ponto de vista do outro, porque às vezes escutar uma coisa oposta ao que você acredita ou estudou, etc. Às vezes você não recebe de primeira uma coisa, é uma sensação desconfortável às vezes ver assim. E às vezes você acha, nossa, mas eu nunca vi um apanhado de besteira tão grande, meu Deus do céu. Pode ser uma reação, mas assim, como que você vai lidar com esse Pode, desconforto? claro. E pode ser que seja, inclusive. Não, e eu sempre falo para os meus alunos e alunas que a gente não pode esquecer que alguém pode estar vendo eu e você nessa live falando justamente isso. Puta, quanta besteira que eu estou ouvindo. Ok, também. É assim que funciona a vida. Espero que você possa aprender com o contrário, assim como a gente está falando, que todos nós aprendemos em algum momento, sempre, sempre. Você não precisa concordar, justamente. Mas a gente aprende com alguma coisa. Outro dia eu escrevi um e-mail, aliás, para a galera que eu falei, será que eu mando esse e-mail? Será que eu não mando? Justamente porque, assim, que era um e-mail falando de brincadeira, né? Sobre a minha experiência com veganismo, né? Que eu flerto, mas eu não sou, eu sou vegetariano, mas não vegano. E, na verdade, eu sou maisogrotariano do que vegetariano, na real, né? Porque justamente eu tenho muita abertura para esse tipo de coisa. Se vai pedir uma pizza, não, eu tô dentro. Se vai pedir um hambúrguer veg ali, que o cara vai fazer artesanal, também tô dentro, pode pedir. Então, eu não sou nem um pouco, né, xiita, digamos assim, do saudável, natural, e entendo quem seja. E aí escrevi no e-mail lá, assim, porque eu ultimamente tenho andado em pé de guerra com o veganismo. Porque aí você pede um brigadeiro, você vê assim, não tem coisa pior para escrever embaixo do ingrediente do brigadeiro, para assim, brigadeiro, aí você, opa, bolo de brigadeiro com cobertura, não sei o que, assim, vegano. Assim, não, vegano não. Porque assim, na minha opinião, nunca vai ser tão bom quanto o original. Não tem coisa mais frustrante do que ter né, vou dizer que, não, porque eu tenho uma empada, não sei o que, eu converso com queijo parmesão. Vegano, assim, meu Deus do céu, não vai dar. Mas a pessoa se sente, né, numa posição de tipo, mas como assim, né, como assim, tudo como assim, tipo, pô, cara, né, relaxa um pouco. E a gente está desacostumado de ficar desconfortável, o que é curioso, porque é impossível e não dá certo você deixar o seu corpo confortável o tempo todo. Se você passar a vida deitado, você vai ter problema.
Se você passar a vida só convivendo com pessoas que pensam igualzinho a você, você vai ter problema. Se você achar que você vai, né, aí você tem a notícia, olha só, você finalmente precisa se movimentar, porque senão você vai ter um problema sério, vai ter que fazer exercício. Meu irmão, exercício dói, cara. Dói na hora, dói no dia seguinte, 2 dias depois, então nem se fala. Então, as pessoas estão esquecendo que existe um processo de crescimento e que, por mais paradoxal que possa parecer, se você tem um objetivo em mente, muitas vezes você tem que dizer mais nãos do que sim. Você tem uma coisa lá na frente que vai te fazer muito bem, você vai passar por experiências que para você podem ser profundamente desagradáveis no meio tempo. Porque não é porque você decidiu fazer uma dieta que de repente todo mundo vai parar de comer doce. Não é porque você decidiu acordar cedo que de repente todo mundo vai começar a dormir cedo também. Então, esse chacoalho, né, a gente está desacostumado com ele, e é curioso porque, né, o yoga se diz, né, em toda parte você acha, né, sobre tapas, sobre titiksha, resiliência, sobre você. Por quê? Não tem como você fazer diferente, ia ser uma delícia, né, realmente, possivelmente, né, porque tudo enche o saco nessa vida, mas se fazer yoga fosse só, né, para alcançar um samadhi, você só dormir e comer, né, besteira, não sei o que, seu corpo vai funcionar bem, movido a açúcar, etc. Mas a vida não é assim. Não é, não é. É só ver uma árvore, né? Quando a gente vê a árvore, ela vai dar o fruto. Quando ela não está na época de fruto dela, ela está seca. Então, por quê? A vida da árvore também passa por maus bocados. Tem a época de seca dela, a época que ela perde folha, a época que o fruto não vai estar bom por algum motivo. É a natureza, né? Você vai observar a natureza igualzinha à nossa vida. E essa questão de conforto, eu acho uma coisa legal, porque as pessoas confundem muito quando a gente fala de conforto. Porque as pessoas imaginam, então eu vou morar numa casa sem sofá, com uma cama. Não é esse conforto não, tá, gente? Compre um sofá legal para você assistir a sua Netflix. Não, porque tem gente, como eu moro numa ecovila, a gente vê muito isso acontecendo. A galera vem, então, não, eu vou viver no simples, no yoga, aí a casa vai dormir no chão, não sei o que, galera. Quer dormir, beleza, vai dormir no chão, vai morar numa gruta, mas não é esse tipo de conforto. Que a gente está falando conforto é aquilo que mexe realmente com as nossas entranhas, né? Aquilo que mexe com a nossa base, sabe? É exatamente como a Paula colocou, desconforto é diferente de sofrimento. Exatamente. Claro que existem também tapas que levam a um sofrimento ilusório do teu corpo, etc., quando você tem um objetivo X, Y, Z, sabe? Então isso é bastante importante também a gente lembrar disso, né? Sim, é bem importante, porque existe a gente está caminhando, e é muito importante essa atitude, porque, como você falou do guru Google, né? Ele é um guru que ele fica disponível ali, mas ele vai te mostrar aquilo que você quer ver. Então ele tem um problema, esse guru, ele vai te mostrar aquilo que você quer ver. Exatamente. Então, se você não for atento, você vai começar acha, se você tem uma opinião enviesada, você vai achar eco a essa opinião enviesada lá. Se você não tiver cuidado de procurar, né, os pontos de vista, pesar os pontos de vista, né, ele vai te dar, o que ele faz é te dar acesso a coisas, né? Mas aí vem, e é tão interessante essa ilusão. Outro dia tinha um meme sobre isso, que era assim, tipo, no começo da internet a galera pensava assim, nossa, internet, caramba, vou ter acesso a todos os museus, eu vou poder ler livro assim da biblioteca né? Vou poder ler livro da biblioteca de Harvard, vou fazer curso na Universidade de Cambridge, eu vou fazer um tour virtual na Índia, fazer uma coisa aí. Qual é a expectativa versus realidade? Qual é a realidade? A realidade é a internet é fábrica de meme, de discussão política que não muda a opinião de ninguém. E, tipo, então, poderia ser realmente um ambiente, né, 100% construtivo em que todo mundo iria debater, por exemplo, ia fazer um círculo do livro com o livro, né, que a biblioteca lá de Cambridge, da onde, né, do UFRJ, quem não tem acesso ao UFRJ, né, ao longo desse Brasilzão aí, recomendou, a pessoa ia discutir sobre isso. Mas não. Discute sobre o Big Brother, sobre não sei o quê, que poderia ter seu momento, mas não todos os momentos, né, de tudo. Então, a gente
justamente porque ficar confortável é uma coisa legal, a gente quer ficar confortável 100% do tempo. E começa a encarar a dificuldade, é, a dor realmente física, ou o desconforto de fato mental, como um problema a ser eliminado e não aprender absolutamente nada com isso. E é por Uhum. isso que, por exemplo, deve ter algum assunto paralelo aí que deve acontecer a mesma coisa, mas, por exemplo, as turmas de sânscrito minguam a cada ano que passa, porque, no caso, eu nem dou mais. As turmas de sânscrito, elas Ah, só fazem. sânscrito. É, no primeiro módulo, você ainda consegue enganar a galera, enganar entre aspas, né? Fala assim, não, olha, sânscrito é uma coisa maneira, aquele negócio dos mantras, né? A pessoa tem uma ideia, pô, eu vou fazer sânscrito, porque eu vou entender o que eu tô cantando, etc. Rapaz, é uma mentira. Isso aí, até no começo, acontece o contrário, inclusive. O mantra, se você sabe mantra bem, vai te ajudar um pouco no sânscrito, porque até tu entender qualquer coisa vai demorar um tempo. Aí, Ou pode beleza. ser uma desilusão, porque a pessoa vai aprender que o que ela cantava não tinha nada a ver com o sânscrito. Então a cabeça dá um nó, né? Não tá A pronúncia batendo tá naquele errada, a momento. métrica tá Cara, errada. o famoso errado, 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 as pessoas ficam doidinhas. Nossa. Fica doido. Aí, se ela passa, consegue sobreviver o primeiro módulo, o segundo ela já fala assim, de repente uma outra hora eu faço. Por quê? Porque não tem, hoje em dia eu não dou a pílula, não. Se o cara chegar lá, não foi por falta de aviso. Fala, meu irmão, aprender sânscrito não é aprender inglês. É difícil, é trabalhoso, é complicado, vai te custar, etc. Então, assim, você tem que ter um objetivo forte na tua mente. Para que você quer fazer isso? Eu acho que isso também é a chave do hábito, né? Que é tipo, o que que você quer? E aí, vamos arrumar um jeito de caminhar nessa direção. Então, para o exemplo do sânscrito. Se você realmente tem em mente, não, olha só, o que eu quero é, lá na frente, chegar num texto e eu mesmo poder traduzir e saber se aquele comentário é pertinente ou não, poder dialogar com aquilo de pé para pré. Beleza, aí você vai conseguir. Não, lá na frente eu quero realmente poder traduzir os mantras, então beleza. Aí sim, bola para frente, esse é o caminho. Mas o que que você quer? Essa é a É. chave do negócio. Uhum. Exatamente. É que o sânscrito, eu acho ótimo você falar, né? Porque o sânscrito ele não é como o inglês, mas ele é um idioma ao mesmo tempo. Que ele teve uma evolução, uma transformação. Que eu vejo muito no sânscrito hoje em dia também, é a pessoa não querer tem pouco que ele idioma, e existem sotaques no mundo, existe uma série de outras coisas que também vai acabar influenciando como qualquer outro ensinamento. Quando a gente fala sotaque, a gente está falando de sotaque mesmo, tá? Sotaque do português, sotaque do americano, sotaque e assim sucessivamente, né? Mas o sânscrito tem aquela chavinha diferente que são os idiomas muito antigos tinham, né? Que não é simplesmente falar, é você entender aquilo ali, é como se fosse um clique. Eu não sei explicar. É uma coisa difícil explicar, né? Mas é estudo como qualquer outro idioma nesse quesito. É estudar, 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 estudar. É que talvez o exemplo do Leandro seja do inglês. Como a gente aprende inglês desde a escola, e a TV está em inglês, todo local em inglês, a gente sempre acha o inglês fácil. O inglês realmente, por a gente ter, acho que, uma enxurrada, né, de inglês no dia a dia, ele se torna mais fácil. É a mesma coisa você estudar um latim, ele está mais próximo do português, uma coisa ou outra. Aí você vai estudar o sânscrito, que está num tronco linguístico totalmente diferente da nossa base. Quantas palavras de sânscrito a gente conhece, gente? Yoga, namastê, popularmente é yoga e namastê. E mesmo assim é tudo traduzido de qualquer jeito. Quando você fala tradução de namastê, o pessoal começa a rir da minha cara. Aí hoje em dia eu falo assim, ó. Então, eu estou dando a tradução literal. Talvez você conheça a tradução religiosa, filosófica, popular, e tá tudo bem. Para idioma Hum. existe vários tipos de traduções para palavras. Mas na tradução não é o mesmo. Não, na tradução ali literal não tem essa mesma conotação e tá tudo bem também. A gente continua vivendo. Isso é idioma. É saber também o momento de separar, dependendo da aula, o que a gente está falando. Por exemplo, se eu estou numa palestra, namastê, meu Deus interno, saúde do Deus, meu Deus interno, saúde do seu Deus, tá tudo ok. Mas numa sala de aula dentro do Ayurveda, onde eu estou falando o significado, dividindo a palavra, eu não posso dar essa tradução, porque essa é uma tradução popular, religiosa, filosófica, que alguém inventou em algum momento, e todo mundo acha que essa é a tradução. Beleza. Mas quando a gente entende que namastê é um cumprimento, como vários outros, olá, tudo bem? Como vai você? Eu tô bem, você tá bem. Como existem diversos outros. Gente, a gente está fazendo tradução literal dentro de um idioma
E como ele é usado, ele pode ser usado de forma diferente também. Isso acontece muito, né? Então, mas o sânscrito eu acho mó barato, né? Porque acontece muito, você já deve ter acontecido muito também, chega aluno para mim e fala assim, Eric, eu fiz aula com um professor e eu fui fazer com uma professora, mas o sânscrito é totalmente diferente. Eu falo, tá bom, mas aonde é diferente? Aí fala uma palavra, eu falo, mas isso é sotaque, querida, todo mundo tem. Eu falo, você tem, eu tenho sotaque, todo mundo tem. E a gente vai continuar tendo sotaque. Porque às vezes ela ouve, de repente, alguém cantando mantra, ou falando assim, eu falo, gente, mas esse é o sotaque do americano, você não tem como fazer, é muito difícil. Tem gente que não perde o sotaque para falar o sânscrito. Sabe, é normal. É claro que todo mundo que vai falar um idioma novo, a gente tenta falar sem sotaque, etc. Mas não é todo mundo que consegue. Né? E tem sons que a gente não consegue falar de outro idioma, porque a gente não tem, ou a gente tem que fazer um treinamento de vocalização para treinar melhor as nossas cordas vocais. Por exemplo, o pessoal, acho que é anglo-saxônico, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que não conseguem falar ão. Né? Então, você vai pegar o americano, o inglês, ele vai falar pão, ou pão de açúcar, ele fala pau de açúcar. Não todos, obviamente. Porque é um treinamento de vocalização. As cordas vocais não têm alguns treinamentos. No sânscrito a gente passa por isso, né, Leandro? Então, às vezes a gente o espanhol não tem nasal, né? Às vezes a gente está enfiando uma faquinha puma quando a gente vai estudar, e na verdade é uma faquinha puma desnecessária, tentando cortar os pulsos com foquinha puma, e não precisa, a gente simplesmente não consegue fazer alguns sons. E agora? Eu não vou falar correto? Você vai treinar para tentar falar o mais próximo possível. Aí uma hora pode sair ou não. Eu conheço professores de sânscrito que falam, olha, tem determinados sons que não dá, eu treino há muitos anos. Ok, gente. Não deu, né? É assim a vida, né? É assim. E o sânscrito é uma arte muito interessante, né, Leandro? Você pode falar muito mais do que eu, de trabalhar a mente, né? De fortalecer a mente. Ele tem esse lado junto com o idioma, que tem esse lance todo de fortalecimento, né, da mente. Isso é uma coisa muito legal. Cara, realmente, porque é uma reorganização da mente que é muito... só o lance de trabalhar com 8 declinações, né, é muito tenso. Inclusive, uma das coisas legais quer dizer, legais, não é nada legal, mentira. É que quando você vai começar a estudar sânscrito, assim, ok, eu não sei sânscrito, quero aprender. Na verdade, você começa com a percepção, que é muito triste, que cara, eu não sei nem português direito, eu vou estudar sânscrito, porque você se arrepende profundamente de lá, porque eu fiz isso, então eu sou o primeiro a dizer, eu fiz isso. Porque você se arrepende profundamente, você se arrepende lá na 7ª série, você está de frente para a prova de português, estudando assim, pro dia seguinte fazer a prova de português, você falou assim, o quê? Função sintática? Mas que diabo? Para que eu vou conseguir? Para que eu vou saber disso? Isso vai salvar a minha vida, não sei o quê, vai ficar bravo, decora, passando a prova depois esquece? Pois é. Quando você vai aprender sânscrito, você precisa saber a função sintática das palavras, senão você não consegue usar a declinação. Então, aí eu tive que voltar no português para poder voltar no sânscrito para poder aplicar direito. Foi bom. Para mim foi ótimo. Eu sou muito ruim no português. Eu falo tudo errado, escrevo errado. Minha vida inteira eu não tenho vergonha de falar, não. Acho que cada um tem a sua facilidade no caminho da vida. Não foi no português, não foi. Mas quando eu fui estudar sânscrito, eu precisei, porque eu não entendia nada, porque eu não lembrava mais. Uma coisa que eu, particularmente... Quando o professor começou a falar, eu falei, Vixe Maria, vamos voltar para o português, vamos lá estudar o português, lembrar uma série de coisas, que aí a gente consegue até entender outros idiomas também, porque a gente volta em questões que a gente não deu tanta atenção lá atrás, né? Aí está um fortalecimento da mente muito bom. Estudo que a gente estava falando, é estudar, né? O que eu acho interessante disso é que, para que eu vou me submeter a isso? Realmente, cara, para que você vai submeter isso? Eu não sei. Me dá uma boa razão. Eu queria por causa disso, porque eu queria ver os textos no original, queria traduzir, queria pelo menos ter uma ideia geral ali de quando o camarada tá falando besteira e quando não tá. Agora, eu também. Se você tá ali por curiosidade, meu irmão, tem coisa melhor para você fazer. Assim, sinceramente. Por exemplo, cantar, fazer, eu não tenho intenção nenhuma, porque eu sou péssimo e não decoro nada, eu não decoro música. Imagina, eu não vou decorar Stotrans gigantesco. Eu começo a cantar música, entra uma música na outra, eu canto estrofe de outra música, é uma doideira. Aí eu sempre falo, gente, eu não vou
focar minha vida numa coisa que eu sei, eu vou focar em outra, vou fazer outro tipo de aprendizado e tudo mais, que eu foquei mais para ler mesmo, para entender traduções, para ver se aquela tradução é legal, porque muitas vezes a gente pega uma tradução, na hora que a gente vai ver, fala, putz, que tradução péssima, sabe, nas primeiras palavras. Então eu fui estudar mais para isso. Tem gente que adora canto, vai estudar métrica, pô, eu acho, você gosta de métrica, essas coisas, eu acho divino. Eu já tentei. Tá ótimo, Não, continue aí, que tá ótimo. é isso, cada um tem a sua área ali de tipo, para o cara faz, para mim fazia sentido. Eu entrei no templo, o camarada começou a cantar pro meu irmão, não tô entendendo nada que você tá dizendo, mas eu tenho que aprender isso. Porque era o meu coração que falava aquilo, né? Fazia aquilo é profundamente familiar, é tipo um reaprendizado, né? Outras vidas, sei lá. Então, para mim, faz sentido. Então, aí, dando uma volta, né, pro início em termos de tipo, né, a missão do sujeito a intenção é, quero um corpo saudável, quero uma mente mais positiva. Então, o que eu realmente posso fazer, né? O que eu posso fazer? Porque uma coisa é, você tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. E esse do Sans foi justamente, né, esse papo é justamente do tipo, ok, quero perder peso. Não sei qual é a tua razão para fazer isso, mas você pode ter. Então, o seu caminho provavelmente vai ser um só: alimentação e exercício. Seja como for que isso for acontecer para você. Agora, não, eu não estou interessado, eu vou fazer porque aí não vai render. Não vai render. No primeiro dia de chuva, você não vai. Nada. Não vai render. Primeiro bolo de chocolate, você vai dizer sim. A primeira chance de botar o pé na garrafa, você vai botar. Então, não tem que ter uma vez. Então, mas o lance é, não dá para viver direito sem ter um corpo saudável. Não dá para viver direito sem ter uma mente saudável. Então, vai ter que pegar e botar no seu dia coisas que contribuam para que isso possa acontecer. Então, aí muita gente percebeu que durante esse período de lockdown, etc., nunca prestou atenção em si mesmo. E aí a reação das pessoas é, número 1, quero me livrar disso. Número 2, quero que passe logo para eu poder fazer logo as outras coisas. Não, brother, não! Coloca então agora um momento no teu dia de tipo sentar no sofá em silêncio e contemplar a sua mente. Você poderia meditar, pode, mas nem vou chegar a tanto. Nem vou chegar a tanto. Se você tiver um momento de silêncio, se você tiver um momento de contemplação, de olhar para fora da sua janela, se você tiver, ou sair na rua, e realmente deixar os pensamentos aparecerem, deixar as sensações brotarem, positivas e negativas realmente, e poder tentar lidar com já é uma grande coisa. Sim. E pode fazer tantas outras coisas. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante que eu falei durante toda a pandemia e vou continuar falando. Quando as pessoas, vamos esperar isso passar, quando isso passar. Gente, não tem quando passar. A realidade é o aqui e agora. O que você pode fazer aqui agora? Quando a pandemia passar? A pandemia não vai passar assim, gente. A pandemia existe. Aqui mesmo na cidade, eu fui há 2 semanas lá, tava lá uma faixa pós-pandemia. Uma galera foi lá e falou, vocês estão doidos, gente. A pandemia existe, o que não existe é quarentena. A pandemia vai se perdurar, a pandemia ela vai virar. Tem uma questão econômica que vai afetar muito ainda, tem uma questão muito grave que é a saúde mental que essa pandemia vai trazer. A pandemia não é quando o vírus ainda está circulando. Todos os efeitos que a gente vai ter em relação ao que aconteceu, o que está acontecendo, também é chamado de pandemia. Né? O que a gente vai estar ali pegando a rabeira daquilo. E a questão mental, como a gente está falando até agora, pelo ponto de vista do yoga, do Ayurveda, do Vedanta, que o que cada de nós aqui sustentamos, ou como eu brinco sempre, tentamos estudar na nossa vida, tentamos compreender, é tentar, ao máximo, viver o aqui e agora sem ilusões. No final, é um grande resumo esse. Fortalecendo o corpo, que é o que a gente tenta. É de fácil? Ninguém disse essa palavra em nenhuma frase até esse momento. Sabe? Que é justamente o que a gente está falando o contrário. Não é uma pílula da sabedoria ou uma pílula... Eu tinha uma amiga minha que falava assim, as pessoas esperam uma pílula de ouro que vai resolver todos os seus problemas. Eu também gostaria muito que essa pílula existisse, né? Assim como tem no Matrix, escolha um lado ou outro, né? Ali, para quem não conhece, é uma analogia de um livro, na verdade, maravilhoso, né? Que é Alice no País das Maravilhas, que ele fala justamente isso. A escolha está na sua mão, entre muitas aspas, obviamente, né? Mas você está ali para você poder ou não caminhar naquilo. Você pode viver na ilusão, né? Então,
também tem essa questão. Muita gente fala, Eric, eu prefiro viver assim. Ok, você tem todo o direito também. Mas isso é yoga. Portanto, que você tenha consciência do que está acontecendo, continua sendo yoga. Né? Aí que está a questão. A pessoa está com consciência fazendo isso. Legal. Está com consciência fazendo isso. Acabou. O lance, pelo menos aí, é uma consciência do processo. Às vezes falta uma consciência do fim do caminho. Porque uma outra coisa que anda acontecendo muito Verdade. é o não lidar com as consequências óbvias da ação. E tipo, da responsabilidade arcar. Não vou. Né, é verdade. Só para ser assim, mais expresso num exemplo simplista, mas que tipo, tem gente que é fumante consciente. Tipo, não vou parar. Sei que pode fazer mal. E é isso. Mas, ou seja, é uma clareza, né, com relação a uma escolha. Mas quando realmente, né, possivelmente, né, vem um diagnóstico realmente, né, de câncer de pulmão, uma coisa assim, aí a pessoa também fica tipo... O cigarro é o culpado. Pois é. Mas aí, né, essa escolha também, de repente, passa a não ter muito peso, o que é muito interessante, porque eu acho que o que vem acontecendo muito também é Você não reparou, não sei se você reparou nisso, né? Mas a palavra responsabilidade anda meio sumida das coisas, né? Engraçado que eu notei isso, que pela primeira vez eu vi num anúncio de trânsito, onde é muito importante que se tenha, antigamente, os anúncios que eu via, eles eram assim, seja um motorista consciente, né? Faça assim, faça assim, não sei o quê. Mas você não tem que ser só consciente, você tem que ser responsável. Responsável pelo que você faz, as decisões que você toma, porque os 5 segundos que você economiza furando o sinal vermelho era uma possível vida que você poderia ter tirado ali naquele momento, que você não viu a criancinha correndo atrás da bola, porque você estava ali, ó, pá, e vai furar. E essa palavra tem sumido dos avisos das coisas, né, dos governos, etc. Você parece que quer tirar um peso da pessoa. Não, seja consciente, né, leve em consideração. Só consciente não basta, você tem que ser responsável, você tem que ser realista. Você tem que observar as coisas, as últimas consequências. Não consigo. Não, talvez sozinho, né, para citar o exemplo do cigarro. Talvez sozinho você não consiga, mas você pode ter apoio. Tem muita gente hoje em dia, exato, e as redes sociais pioraram muito isso, né? Como Sim. achando que é um mundo sem lei, né? Então, o importante é a minha opinião. A sua opinião pode ferir uma outra pessoa. A partir do momento que está ferindo uma outra pessoa, está atingindo outras e outros. Isso pode gerar um problema. Por quê? Eu falo para todo mundo, pense 2 vezes o que você vai escrever. Você nunca sabe quem é que está lendo. E aí vem sempre essa ideia que você está falando. Não importa, né? A pessoa não quer saber o final. A gente tem que se importar sim. Todas as nossas ações estão ligadas a nós, diretamente a nós, ao que nós somos, ao que nós pensamos. É a sua energia ali. Vai lá. Você acha que tudo bem? Vai lá, então. Como é complicado também, né? Assim, justamente você falou, ninguém falou que é fácil, né? Como é complicado, né? Tomar decisões e tentar calcular o impacto das coisas. Também não estou dizendo, tipo, justamente, eu sinto que a pessoa está muito pouco resistente a encarar opiniões frontalmente opostas que a pessoa tem. E por outro lado, a pessoa também não vai se furtar em botar aquela opinião, mas existem N formas de fazer aquilo. Você pode falar, olha, entendo o que você está falando, mas totalmente não concordo. Você pode falar, cara, que besteira monumental você falou agora. É a mesma coisa, só que dita de uma forma diferente e que indica uma atitude diferente daquela pessoa que está ali, né, disposta a realmente um diálogo e não impor. Hoje em dia, esses embates todos não são diálogos, são embates, né? Eles são embates. É por isso que ninguém muda de opinião, porque são embates. Eles são você joga uma coisa para mim, eu jogo para você, eu jogo para mim, eu jogo para você, e ninguém está interessado em saber o que é isso que está sendo jogado por aí. Não interessa o que está sendo jogado. Desde que eu coloque, já está colocado. Eu coloco no teu colo, você devolve para o meu, e ninguém quer ficar com aquilo, na verdade, né? Então não é um diálogo, é um embate, porque existe, e também existe uma resistência em conviver com aquilo que é o oposto. Desde que seja possível isso, conviver com... E tipo,
Tipo, eu acho, na época que eu comia carne, eu acho, de fato, porque essa memória tá em mim, que eu não como carne já tem, sei lá, uns 15 anos, por aí. Mas a minha memória é que dobradinha é a pior comida que o ser humano já inventou na face da Terra e ninguém nunca conseguirá superar isso. Então a pessoa diz assim, não, é porque você não comeu a da minha avó, acho uma delícia. Ok, Beleza. entendo, entendo, totalmente discordo, não vejo como é possível alguém comer aquele troço, mas tudo bem, tudo bem. Mas isso acontece com tudo, né? Com absolutamente tudo. Por exemplo, eu planto tomate e não como tomate. E todo mundo come meu tomate aqui. Você me pergunta por quê? Porque eu não gosto. É, Mas, Eric, o seu tomate é maravilhoso. Legal, coma aí. Com todo o para prazer você, do mundo. para Eu estou você. fazendo, eu estou plantando, mas eu não como. Por quê? Porque eu não gosto. Né, para sair de repente da carne ou não, porque aí o vegetariano fala, eu não gosto porque é carne, não é, era isso, né? A gente está falando de sabor Não, aqui, né? A gente está falando de sabor aqui, não é a dobradinha, se é carne ou não. A gente está falando de sabor, é a mesma coisa tomate. Eu qualquer outra coisa, não tem como. Tem gente que odeia sabores que. Eu conheço gente que não come doce. Doce, eu tô falando doce porque é bem difícil, né? Doce, todo mundo tem, doce, eu não gosto de doce, tanto do doce de açúcar de cana, mas eu gosto de sabor de doce e tal. Mas tem gente que eu conheço que não come, não gosta de sabores a mais é, adocicados, e tudo bem. pois é, tudo certo. Por exemplo, aí outro dia eu via lá, tava fazendo lá, a moça tava lá, tem oficina de doces veganos. Aí eu, tipo, de doce não, de queijos veganos. Aí já sobe uma sobrancelha, assim, tipo. Não, porque a pessoa. Não, porque é igual ao normal. Eu falo, desculpa, não, não é. Não é mesmo. Você pode achar que é, mas ó, pra mim não é. Então, assim, eu tô Entendi. foríssimo de queijos veganos, eu tô foríssimo. Mas a pessoa tá dentro. E tudo bem. É claro, claro, claro. E a pessoa tá dentro. E ela tá ensinando as outras pessoas a fazer aquilo que pra ela faz sentido. E tudo certo. E, tipo, eu não vou. Mas a Mas, pessoa mas vai. você não vai pelo paladar ou porque para você aquilo não é um queijo? Não, eu não. Eu... É pelo paladar mesmo. Ah, entendi, entendi. É, pelo paladar. As classificações, pra mim, eu não me importo muito, não. É É, mais o que cai bem. eu me preocupava muito esses nomes também, né? Eu falo, gente, mas se você quer comer hambúrguer, come hambúrguer, por que que você vai fingir? Mas depois, estudando idiomas, culturas no mundo inteiro, eu falei, gente, isso é tão idiota, porque o nome de um alimento, o nome de um prato, vai ser diferente no mundo inteiro. Então isso para mim é uma idiotice. Então isso é totalmente banal, né? Por isso que eu te perguntei, porque eu tinha esse pensamento e depois eu desconstruí totalmente e falei, isso é ridículo, pelo amor de Deus, Eric. Cada lugar do mundo chama um alimento de forma diferente. Se quiser chamar do mesmo nome, tá aí, beleza. Mas é mais pelo paladar, como você disse. Eu não sou chegado, mas, né, eu cresci minha vida de uma forma X, etc. É, tem toda uma questão de E, paladar. né, e também que as pessoas, que muitas vezes esses dois mundos, né, que a gente coloca, né, porque tem o físico e tem o mental. Mas e o emocional e tudo mais, mas isso se entrelaça de uma forma tão espetacular, inclusive na comida. Né? A É. pessoa tem uma memória afetiva daquela comida, por isso ela acha aquilo excelente, né? E aí não é simples, né? Simplesmente dizer para uma pessoa dizer, não, você tem que cortar isso. Não, não Aí não é pode. uma coisa física, né? É uma coisa, É. você tá dando um golpe na pessoa que vai além do físico, muitas vezes, né? E, e, e o estado que esse alimento, que é o comfortable food, né, que eles falam, que é a comida que gera conforto, que esteja ligado ao seu emocional ou não, ele atinge picos de felicidade no cérebro que a gente alcança só em meditação, em momentos muito específicos, com atividade física. E como que a gente vai falar que isso não é benéfico para o corpo? A pessoa está comendo um alimento que lembra da sua avó, que tem o cheiro da comida da sua bisavó, e aí atinge pontos de felicidade no cérebro que a gente precisa deles. É o que a gente busca através do yoga, da meditação, da atividade física, do próprio Ayurveda, através de uma massagem, né, de um bem-estar, de uma viagem, de um livro, etc. Cada um vai no seu rolê, né? Mas esse tipo de alimento, ele também gera esse conforto na mente, que é muito importante, sabe? Eu tenho meus alimentozinhos ali que me lembra minha avó, lembra meu pai, lembra esse, lembra aquele, tá tudo legal também. Agora, se for um trash food, se for um alimento ruim, né? Não coma tanto, só não faça dele o seu alimento principal. Mas sabe, de vez em quando, consumir ali e tal, faz um negocinho aqui e tal, tudo bem, gente. Também sem exagero também, sabe? Não estou falando para quem é vegetariano que a sua avó dava
como se diz, buchada de bode e voltar a comer. Também a gente não está falando isso, tá? Se você não come mais, é outra história, tal. Mas isso acontece muito, Leandro, comigo, com pacientes. Então, por exemplo, eu já atendi pacientes que todo domingo é o dia da macarronada. São Paulo tem muito italiano. Pega o pessoal ali da Zona Oeste, Zona Norte, aí vem os italianada, fala português, vocês conhecem o português aqui, e aí eles vão. A primeira coisa que eles falam, Eric, você não vai cortar a macarronada de domingo, onde junta toda a família? Claro que não. Mas dependendo do processo, você não vai poder comer tanto, a gente vai ter que, de repente, procurar um de semolina, vamos procurar um de arroz, dependendo do seu tratamento, das suas necessidades. Ah, tá ótimo, Eric, eu nunca vou fazer isso, sabe? Muito pelo contrário, mas vamos gerar uma alternativa, porque eu fiz isso na minha vida. A minha vida foi... a família do meu pai, eles são famílias de alemães, austríacos, que casaram com a minha avó, que vinha de família de descendência de matriz africana e matriz brasileira, né, indígena. Só que a minha avó adotou a família alemã ali, então ele só cozinhava comida alemã na casa deles, alemã, austríaca. E eu, no meu começo, lá atrás, obviamente que eu não tinha o que comer lá. Vinha, sei lá, eu não vou lembrar das comidas lá, joelho de porco, coisas que eu nem podia comer também, porque eu sou alérgico, eu não digiro a gordura suína. Então eram coisas que eu nem comia naquela época, e eu já era vegetariano naquela época, depois voltei a comer carne, depois coisas da vida, né? E eu vi também que era possível. Como? Conversando. Ô, vó, tem como fazer um arrozinho separado aí, fazer um feijãozinho sem bacon para mim, sabe? Ó, não sei o quê. E tudo rolava bem, e tudo acabava indo, né? Porque eu não deixava de estar ali com a minha família, de comer uma comida, sentir o cheirinho ali da família e tal, e a gente continuava fazendo isso, né? Então, através da comida, da troca de ideia, é o que eu falo para os meus pacientes, tudo é possível. A gente conversando. Você vegetariano, você já deve ter passado por isso também. E dá, conversando, né? Sim, sim, tem que... E no fim das contas, justamente, às vezes, é muito interessante como uma decisão, né, de vida sua, né, acaba interferindo bem ou mal na vida do outro, sem que você... E o outro não tem absolutamente nada a ver com isso, Exatamente. Mas ainda assim se sente compelido, né, a ter uma opinião ou uma resistência àquilo, porque a gente está afetando, né, uns aos outros, né, de uma forma constante. E sim, mas eu acho que o impacto maior socialmente hoje em dia é parar de beber. Esse é um impacto forte. Eu falo muito sobre isso, né, quando a gente vai falar de substâncias. Porque a gente fala, tem duas substâncias no mundo que são free, que você pode consumir em qualquer lugar. E olha que eu nem vou colocar o cigarro, tá, gente? Para mim, o açúcar hoje supera o problema do cigarro. E olha que o problema de cigarro é gravíssimo em todo mundo do tabaco. Mas o açúcar é tão grave quanto, gente. Vocês vão ver o aumento de diabetes, o aumento de outros problemas ligados ao alto consumo do açúcar. Você vai ver isso acontecendo no mundo inteiro. E no Brasil, o Brasil, a cada ano, ele vai crescendo mais em problemas ligados ao açúcar. E o álcool, que também é um problema de açúcar, porque ele gera muito açúcar no nosso organismo. Era justamente aí onde eu ia entrar. Você vê, o açúcar está na base ali, né, que é uma problemática. E o álcool é uma problemática muito mais grave até do que muitas coisas que aí ainda são proibidas, que o pessoal fica caindo em cima, porque o álcool é vendido em todo lugar. E me desculpem, gente, esse lance de álcool para maiores de 18 anos, a gente sabe que nunca funcionou no Brasil e não é uma realidade. Né? Então, festas por aí, todo mundo bebendo, etc. e tal, que é uma problemática. Ah, mas Eric, tem uma solução? A gente vive num mundo livre. Né? A solução é ter regulamentações disso, é a única forma. E uma coisa que é importante, educar as pessoas. Explicar a problemática do álcool. Não adianta a gente querer que uma pessoa use máscara se a pessoa não sabe o porquê que ela precisa usar máscara. Se a pessoa não passa por um processo de educação para entender a problemática do álcool, ela não sabe. E ela não tem o porquê saber, você não tem o porquê cobrar dela, não é verdade? As pessoas não sabem a problemática do álcool, desde questão de usina de cana-de-açúcar, que a gente está falando do álcool de cana nesse caso, que há uma problemática de trabalho, de ganhar pouco, trabalho muito complicado, que foi se melhorando ao longo dos anos, mas ainda existe essa problemática, até chegar ao álcool.
na mesa de todo mundo. Questões de impostos, questões que no Brasil poucos impostos ainda para álcool perante outros países. Quem já viajou para outros países, você sabe o quanto os impostos no álcool é alto nos outros É bem países. escrito também, né? Para deixar claro para você que você está pagando a mais para consumir aquele determinado produto, sabe? Então, essas são as mínimas soluções que a gente tem hoje. Mas o álcool, como você diz, é um grave problema. Porque tem na casa de todo mundo. Em qualquer lugar você encontra o álcool, sabe? E veja, a gente cai numa problemática, Leandro, porque dentro do Ayurveda, por exemplo, se usa vinhos e se usa alguns tipos de fermentações que levam até álcool, e a gente entra numa problemática aí, né? Porque uma questão é o álcool social hoje, e uma questão é utilizar, de repente, um álcool até dentro de um tratamento, o que acontece com diversas plantas e diversas outras coisas que a gente deixa de usar para não causar um problema, porque a pessoa não vai ter um limite muitas vezes, ou não vai saber utilizar aquilo, sabe? Então, para quem não entendeu o que eu falei, dentro da Índia, dentro do Ayurveda, a gente usa tipo garrafada, acho que todo mundo já ouviu falar essas garrafadas de plantas, só que a diferença é que na Índia a gente fermenta, faz o vinho desde o começo com as plantas. Então não é um vinho de uva, é um vinho de plantas e com várias coisas. E a pessoa vai tomar isso como um medicamento, para um objetivo específico, para um tempo específico, para que, como a gente falou toda essa live, qual era o objetivo? Eu tentei não usar essa palavra, porque é uma palavra que infelizmente hoje se caiu, como se diz, se usa de uma forma muito simples. Mas tudo que a gente falou, qual é o propósito, né? É o propósito daquilo que você está fazendo. Então, no Ayurveda, quando você vai beber um álcool assim, medicado, você tem um propósito. Então, você tem um começo, um meio, um fim e uma dosagem. A questão do álcool ser usado socialmente é que a gente não tem o objetivo. O objetivo é ficar doidão. Aí, a pessoa não tem... Não, eu tenho muitos amigos eu tenho amigos do Ayurveda que são apreciadores de vinho e etc. E você conversa com pessoas assim, eles falam, na verdade... O álcool também não foi feito para fazer isso. Aí quando você vai ver essas pessoas, as pessoas também, elas querem apreciar o álcool. Então você vai começar a ver um outro mundo, que às vezes a gente nem sabe que existe. Mas o álcool é uma problemática que a gente tem que enfrentar, né? É uma problemática de saúde pública. Para quem não sabe, o álcool a gente tem que falar de forma real, né? O uso de entorpecentes em geral, drogas, inclusive o álcool, o açúcar, a gente tem que colocar de forma real. Isso são problemas hoje de saúde pública, que precisam ser discutidos no âmbito da saúde, sabe? Porque são coisas que, por mais que sejam proibidas ou não, são coisas que todo mundo tem acesso. Então, isso é uma problemática na saúde que atinge a mentalidade de quase toda a sociedade. Porque se você não tem uma pessoa, se você não é alcoólatra, você tem uma pessoa na sua família que foi ou é. Ou você conhece alguém. Então, e quando a gente começa a entrar nesse ponto, a gente começa a ver que a gente tem um problema de saúde pública. Saúde pública quer dizer, precisa ser discutido o que isso está afetando na nossa sociedade, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nas famílias, etc. e tal. Por isso que aí a gente inclui o álcool como um problema de saúde pública, assim como outros, né? Que infelizmente o pessoal tira de saúde e põe na parte ou de política, não que política não está na saúde, ou na parte legal, mas a gente tem que entender que saúde pública é que, independente se é legal ou não, existe o problema na sociedade. Então precisa ser discutido. E não é discutido, né? Isso é uma coisa que parou. É normatizado, né? É normatizado, assim como o tabaco. O tabaco acabou sendo normatizado e qualquer um fuma. Você vê crianças fumando. Então, eu não tenho como falar que é legal ver uma criança fumando, jamais na minha vida. É uma coisa surreal para mim. Pois é. O lance, eu acho que realmente eu acho que por que essa parte do yoga, né, que está além de posturas, respirações, etc. E eu acho que o Ayurveda leva essa reflexão também quando a preocupação de uma prevenção, né, muito mais do que um tratamento, né, a forma como você trata o alimento como um remédio, ou não que ele vá, né, assim, existem alimentos curativos, etc, mas mais importante do que o que você toma quando você está doente é o que você toma quando você não está doente. Tipo, aquela história da galera, não, porque eu engordei muito, né, essa época de Natal, Ano Novo. Meu irmão, posso te contar uma novidade? O importante não é o que você fez entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. E o Natal, né? Exatamente.
Porque o que está acontecendo ali de hábito? Qual é o dia a dia? Você acorda e faz o quê? Você dorme como, aliás? Você dorme que horas? Como que você está se sentindo? Quando você abre os seus olhos ali de manhã, puf, como que você está se sentindo? Né? Olha para si. Como que você está se sentindo? Foi uma noite boa? Seu corpo acordou bem? Tem alguma dor? Tem uma disposição? Você vai o quê? Vai no banheiro? Você não vai? Né? São coisas que a pessoa não perdeu esse de tanto olhar para fora. A gente não olha nem para dentro num nível muito básico, do tipo, vem cá, o que você sente alguma coisa de manhã de diferente quando você come pão ou quando você não come? Você sente alguma coisa diferente quando você se entope de sobremesa e quando não se entope? Você sente alguma diferença que seja de comer 2 pratos ou 1 prato? As pessoas não sabem responder essas perguntas hoje porque é, a gente faz coisas fazendo outras coisas. O momento da refeição, por exemplo, é muito simbólico. Não se come mais só comendo, Ah, isso é verdade. Isso é muito bom que você está né? falando. Você não come só comendo, você come comendo com o celular, com uma outra pessoa, assistindo uma TV, assistindo. O momento da comida não é mais o momento da comida. É. Não, e você está falando uma coisa que eu ouço muito, não sei se você também, mas eu já conversei com vários colegas, contigo acho que eu nunca tive esse papo, que muita gente pergunta para mim, para minha companheira, como vocês conseguem fazer tantas coisas? Aí eu falo, não é que eu faço muita coisa, é que quando eu faço aquilo, eu estou focado naquilo. Eu não estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho vários projetos, mas eu vou parar para ver aquele, pum, parei. Estou vendo o projeto e ele está andando. Aí eu vou parar para ver outra coisa, eu paro para ver outra coisa. Parece que é muito. Mas quando a gente quer colocar tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada. Aí parece que a gente é improdutivo, sabe? E na verdade não é. Não é, né? Essa questão de produção me dá até arrepio quando eu começo a falar sobre isso, porque isso é uma coisa que para mim é bizarro nos dias atuais, né? Essa cobrança da pessoa ter que fazer, ter que criar, ter que fazer. A gente não tem que nada. Assim, você tem que viver a vida e ser feliz. O resto são só adereços da nossa árvore de Natal na nossa vida, né? Aí você põe a árvore que você quiser. Você pode montar. Já que a gente está chegando no Natal, vamos usar essa analogia. A vida é uma árvore de Natal. Você faz os perenducários que você quiser. Os perenducários são os nossos cursos, nossas atividades, etc. e tal. E você vai ter a árvore que você deseja da sua vida. Aí pode ter pequena, grande, verde, preta, amarela, cor-de-rosa. Hoje em dia existe de tudo, né? De Mas é tudo. isso, assim. Parar e focar naquilo e fazer. Somente isso. Senão vai ser uma árvore de Natal com as bolinhas tudo pela metade, que é o que acontece bastante. Não que eu não deixe coisa pela metade, eu ainda consigo. É, A gente deixa, é natural, né? Mas aí a gente vai focando e vai tentando. E não se estressar, né? Que é o grande. Eu coloquei aqui qual é o principal ayurvedicamente falando, qual é o principal ponto para a gente ter uma boa saúde mental. E é curioso que mesmo nos textos antigos de Ayurveda, a gente está falando de textos de pelo menos 1000 anos para trás, todos os textos falam de um tipo de um estresse. Claro que são essas palavras que a gente traz para os dias atuais, naquele momento eles colocam tudo e qualquer coisa que vai afetar negativamente a sua mente. Hoje em dia a gente pode colocar o estresse como isso, porque o estresse acaba sendo um guarda-chuva também de várias questões aí no social, cultural e na vida de cada um. E é curioso como isso é falado em vários textos, sabe? É muito comum. Fuja daquilo que gera estresse para sua mente. A questão toda é voltar um pouquinho do que o Leandro estava falando. Será que é possível ter a percepção do que realmente está nos atrapalhando? Que aí é onde entra o yoga, o ayurveda, né? Toda essa parada que a gente está falando, que é isso que nos dá as ferramentas para que a gente possa parar e perceber. Opa, isso daqui está me estressando, eu vou tirar da minha vida, eu vou mudar, eu vou combater, sei lá, cada um tem a sua vida. Ah, isso daqui não dá para comer mais isso, como o Leandro falou, pão de manhã me estufa. É bem simples. Pão de manhã estufa, está acontecendo alguma coisa. Ou é o pão, ou é a sua digestão. Então você tem que analisar. A vida tem coisas que são simples, não é muito complicada. Mas muitas vezes, por a gente não ter as técnicas de percepção, ou não ter o costume, ou porque a gente não foi apresentado a isso ainda na nossa vida, a gente não percebe. Eu sempre falo isso em sala de aula. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, obviamente, é abrir os olhos. Quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço é sentir o meu corpo. Tá tudo bem? Mexo as mãos, mexo o pé, sabe? Primeira coisa que eu faço é sentar na cama, não é levantar da cama.
E aí, tá tudo bem? Minha digestão foi feita, já estou sentindo uma fominha aqui, tá mais seca a minha boca, eu preciso beber água. Ah, mas Eric, isso é simples, todo mundo faz. Não, não faz. Porque Faz se todo nada? mundo fizesse Faz tudo isso, a nada? gente não ia perceber. Peraí, vou no banheiro agora ou antes do jejum? O que eu vou comendo de jejum ontem? Será que eu fiz a digestão completa de ontem para comer um de jejum bom? Ou será que eu não fiz e aí nesse de jejum eu tenho que tomar mais água, um suco para ajudar? Então isso é Ayurveda, isso é yoga, isso, na verdade, isso é percepção. Só que muitas vezes a gente não foi apresentado para como nos perceber. E aí que vem essas técnicas todas que a gente tenta passar aqui, através do papo ou através mesmo da técnica em si, né? Que aí começa a ter um pouco mais de complexidade, porque aí você tem que estudar para que serve aquela técnica. Mas o yoga é muito parecido, né, com o Ayurveda. São técnicas diferentes que levam a uma mesma questão da percepção de como funciona o teu corpo e a tua mente para que você possa alcançar o objetivo. Porque o objetivo de ambos é igual, que é a felicidade. O caminho que você vai buscar aquela felicidade é diferente. Todos os textos de yoga falam a mesma coisa, felicidade. O Ayurveda, no primeiro capítulo do Ashtanga Hridaya, se não me engano, até na segunda página, ele fala: o objetivo principal do Ayurveda é erradicar ou eliminar tudo que impeça a pessoa de alcançar sukha. Tá lá. E através disso ele fala: o único caminho de se alcançar sukha é entender o seu dharma, artha, kama e moksha, que é o próximo shloka. Se a gente for ver no yoga, tá falando praticamente a mesma coisa, só que ensina pra gente caminhos diferentes para alcançar o mesmo objetivo, que é a felicidade. Eu sempre comento isso, acho que acontece no yoga, no Vedanta também, o Leandro fala melhor, né, sobre isso, que sempre as primeiras páginas dos textos são as páginas mais importantes e as pessoas costumam esquecer, não é verdade? Eles pulam. É sempre o comecinho, isso tá logo, se eu não me engano, isso é o quarto ou quinto sloka. E sempre eu falo, gente, qual é o objetivo do Ayurveda? E todo mundo, destruir a doença, fazer não sei o quê, equilibrar pita, capa. Não, entra lá no comecinho, lá, tá lá, alcançar felicidade. É que nem Pô, prefácio, a galera pula. né? Então, o Ayurveda, o objetivo é muito próximo do Yoga. E através do quê? Fortalecer a mente e o corpo. Né? Então, eu fiz aqui um resumo que é o corpo: comer bem, descansar e movimentar-se. E para a mente eu coloquei fortalecer o corpo, porque o corpo é o invólucro da mente, e evitar aquilo que gera estresse para você. Aí você identificar o seu estresse, aí você tem que começar a fazer essa busca, que é o que chama popularmente de autoconhecimento. Popularmente, tá, gente? Porque essa palavra a gente pode discutir dentro da nosso guarda-chuva aqui de diversos âmbitos e perspectivas, claro, né? Mas de uma forma geral é isso que as pessoas procuram, que é esse autoconhecimento. O autoconhecimento não é só você se encontrar na vida. O autoconhecimento é também você entender como funciona o seu intestino, como funciona o seu estômago. A gente esquece disso. Eu lembro na década de 90 que o autoconhecimento ficou muito famoso, né? Curso de autoconhecimento, entenda o que é autoconhecimento. E eu sempre fui um crítico muito ferrenho a isso, porque eu já estudava yoga e ayurveda. Eu falava, mas peraí, como você quer ter autoconhecimento de quem você é se você não sabe nem o horário que você caga? Desculpa o palavreado, mas é literalmente isso. Se você nem controla a sua própria urina, de boa, gente. Isso é pra gente colocar o pé no chão e olhar no espelho, que é uma prática que a gente faz muito, você olhar no espelho e falar, brother, Não sei o que tá rolando, não. que parada é essa de autoconhecimento se eu não conheço nem meu corpo, que é o básico que a gente deveria conhecer, sabe? Quando eu espirro, por que eu acabei de espirrar? Se eu tô com uma dor de cabeça, o que aconteceu? Eu dormi torto, eu bebi pouca água, o que tá acontecendo? Se eu fiz um cocô mais mole, por que eu fiz um cocô mais mole? Se eu fiz cocô 2 vezes ao dia e eu só faço 1 vez ao dia, alguma coisa aconteceu no meu intestino. Porque não tem mais como a gente continuar vivendo numa sociedade que separa a gente como se fosse porca e parafuso. Porque nós somos seres integrais. O nosso corpo físico, o que acontece no nosso corpo físico, diretamente está ligado à nossa mente e vice-versa, porque nós não somos seres que vivemos como porca e parafuso separado e que de vez em quando se juntam a porca e o parafuso. A nossa porca e o parafuso, ela está junta a todo momento e ela vai continuar assim pro resto da vida. Então não tem como querer ter uma mente saudável se o corpo não está saudável e vice-versa. Por isso que no yoga a gente tem, né, todo o processo dos asanas, do pranayama, dos bandhas e assim sucessivamente, para um dia você parar e falar, beleza, o meu corpo ele consegue ficar numa posição confortável para que eu possa fazer a bendita meditação. Porque senão você vai fazer a meditação, sabe o que acontece?
Ai, Eric, ai, eu não aguento fazer Tá meditação doendo. porque dói a minha lombar. Meu Ai, Deus. Eric, eu fui fazer meditação, do meio eu dormi, aí meu pescoço agora tá dormindo, tá doendo. Ai, Eric, eu fui fazer meditação, a minha mente não parava. Ai, Eric, eu fui fazer meditação, a minha barriga começou a roncar de fome. Claro, que você foi pular, é a mesma coisa assim, você quer subir a escadaria de uma igreja, você quer dar um pulo e subir lá em cima direto. Você tem uma escadaria que você tem que ir passo a passo para chegar lá. Né? Ninguém disse em nenhum momento que meditação é fácil também. Porque a meditação no comecinho é fácil, é a técnica, você respira, você puxa, você olha o ar, só que aí você começa a aumentar a meditação, aí você começa a ver que teu corpo não está acompanhando o seu estado de meditação. E aí que a gente vê que o corpo precisa acompanhar a mente. E está indo contra, né? E a meditação é um processo que vai frontalmente contra ao que está sendo sistematicamente feito. É exatamente o contrário, porque no dia inteiro você tá dizendo para sua mente o quê? Mente, né? Homer Simpson style, né? Mente, você pode ter o que você quiser. O que você quiser, eu vou dar para você. Cada vez mais eu faço o paralelo de cultivar uma mente é que nem educar uma criança. É a mesma coisa. Se você disser para teu filho, ó, o negócio é o seguinte, a única regra é, não há regras. Não há regras. Você pode dormir a hora que você quiser, comer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Só não me enche. E aí, a criança vai ser o quê? O capeta. É a tua mente, é a mesma coisa. Você vai dizer que hoje o que está sendo dito para sua mente, dia a dia, é isso. Qualquer desejo poderá ser satisfeito. Qualquer desconforto poderá ser transposto. Qualquer coisa que acontecer, ó, tamo junto. Tamo junto. Se tiver ruim, você me fala que eu vou fazer alguma coisa a respeito. Então, como resultado, assim, quer saber? Eu não quero fazer isso, não. Quero fazer. Aí vai e faz. Quer saber de uma coisa? Eu não quero prestar mais atenção, porque teve um jeito mais fácil de fazer tomando uma pílula. Vai lá e toma. Olha só, eu quero não olhar para dentro, eu quero só olhar para fora. Eu quero nunca. Olha só, meu amigo, o negócio é o seguinte: vamos combinar um negócio aqui, atualmente falando contigo. Meu amigo, o negócio é o seguinte: eu vou fazer o que tu quer, desde que, 2 pontos. Eu nunca preciso olhar para dentro, só para fora. Combinado? Você fala, combinado. E aí, como resultado, você faz o quê? Você vê TV ao mesmo tempo que você ouve música, que você conversa com pessoa, que você dirige, que você come, tudo ao mesmo tempo para evitar o quê? Para evitar isso, ó. Silêncio. Que é o maior inimigo da mente inquieta, que é o tipo, ei, o que tá rolando? O que tá rolando? Não, tá vendo uma sensação ruim, tá vendo um negócio mal aí, tá trabalhando o meu deboísmo, tá ruim. Vamos fazer um negócio aqui. Né? Tá trabalhando o meu deboísmo, foi ótimo. Vamos fazer um negócio que tá ruim, não tá legal isso não. Liga o Netflix aí, faz alguma coisa, pede uma comida, pede um bolo. Não tá bom não, não tá bom. Então, quando você senta para meditar, é claro que a mente não vai gostar, porque justamente o que você lutou a vida inteira para não ter, que é o quê? Foco numa coisa só, pelo maior tempo possível, observando exatamente o que está ali. Você fugiu disso a vida inteira. Então a meditação geralmente é a hora da verdade. O que você fez a sua vida inteira com a tua mente vai se desdobrar naqueles 5 minutinhos ali, você vai ver só uma coisa, meu irmão. Exatamente. E tem uma outra coisa da meditação que eu reparei muito quando eu mudei para a Ecovila, que é muito comum as pessoas falarem assim, mas aí deve ser ótimo para meditar. Eu só vou começar a meditar quando eu for para o meio do mato. Vou contar uma coisa para vocês. Alguém já morou no meio do mato? De madrugada, é uma barulheira de bichos, de animais. É barulheira mesmo, tá, gente? É barulho, sabe? Porque os bichos, eles estão vivendo, sabe? E não há problema nenhum no barulho. Essas são as famosas, digamos assim, como que eu posso explicar? São as nossas desculpas para não meditar. Meu mestre, ele sempre falava uma coisa que eu dava muita risada. Ele falava assim, você quer ir para o Himalaia meditar? Eu te dou uma passagem, mas antes você vai sentar no meio da Avenida Paulista e ficar 15 minutos em silêncio. Aí a gente vai começar a conversar. Porque você acha que no Himalaia não vai ter contratempo? Porque vai estar em silêncio? Nananina, não. Lá vai ser muito mais difícil do que no meio da Avenida Paulista, por incrível que pareça. A gente tem essa mania, né, de achar que o silêncio vai nos ajudar. Muita gente fala assim para mim... Aliás, que silêncio, né? Que silêncio. Porque a nossa mente não vai parar, pô, vai ficar uma barulheira dentro de nós. Não, uma vez uma pessoa falou assim para mim, Eric, eu moro numa parte em São Paulo que é muito barulheira. E aí eu ponho música New Age para meditar. Eu falo, então você aumenta o barulho para meditar, é isso que você está fazendo?
Não, Eric, porque aí eu não ouço barulho. Eu falei, não, querida, você continua ouvindo barulho. Os decibéis, eles não apagaram porque você colocou uma música New Age. Ela não cria um vórtice em você, que você só vai ouvir a música New Age. Então você está aumentando os decibéis. Aumentando os decibéis, você está aumentando barulho. Sabe? Aumentando barulho não é bom para ninguém. É justamente o contrário que a gente quer fazer. Sabe? É A gente mais quer barulho. então a gente quer evitar aquilo que nos atrapalha em ter concentração. Então, quanto menos informação dos seus órgãos, os sentidos, é melhor. Aí quando você fala, a gente fala, né, normalmente, você vai meditar, o que eu preciso fazer? Nada. Mas eu não preciso acender vela, incenso, não, isso aí é outra parada, gente. Isso aí é púdia, é ritual, é outra coisa. Mas por que eu não preciso de nada disso? Porque você não precisa. Você precisa sentar, ficar quietinho e fazer a sua prática. Porque quanto menos a gente colocar coisas nos nossos órgãos dos sentidos, mais fácil é você focar. Isso serve para estudar, isso serve para estar numa live. Eu estou aqui na live, só eu com o Leandro. Não tô com outro celular, estou com papel, que eu estou fazendo algumas anotações, porque você foca naquele momento. E aí você faz os seus órgãos dos sentidos trazerem para um local só. Essa é a ideia da meditação. A gente aprende na meditação a fazer isso. Por isso que existe todas aquelas técnicas em diversas yogas e linhas, né, de fechar os órgãos dos sentidos. Tem técnica que tampa, tem técnica que você põe um saco preto na cabeça. Sei lá, mano, tem milhões de técnicas aí que é para trabalhar os órgãos dos sentidos. Você aprender a usar os órgãos dos sentidos quando você quiser e aí você tem um foco naquilo. Isso é bastante interessante. Colocar um fone de ouvido com música não vai te dar mais foco. Você está aumentando o barulho da sua cabeça. Não tem nem lógica isso, né? Mas é começar. É começar, não importa onde você esteja. Acho que a maior ferramenta para a mente é a meditação e a gente precisa começar aonde a gente esteja, não importa como. Começar. É. Claro, a gente está brincando com esse negócio de barulho, fone de ouvido, é claro que eu estou colocando aqui numa questão de excessos, né? Mas de repente você quer começar com alguém induzindo a sua meditação, você vai usar um fone, uma musiquinha, tal, tudo bem, no começo é uma outra história que a gente está falando. Ah, Erika, eu estou no metrô, uma baita barulheira, tal, pô, até tem lógica, tal, mas depois com o tempo vocês vão ver que nem usa. Você está no metrô de olho fechado fazendo a sua meditação tranquilamente, chega no seu local, você se levanta, você não perde, porque você não dorme depois de um tempo também. Ah, essa é uma outra coisa normal. Ah, Eric, toda vez que eu fiz meditação eu dormi. Eu também dormi várias vezes. Todo mundo tira um ronquinho ou outro. Dá uma pescadinha. Para quem nunca pescou na vida, vai pescar a primeira vez. E depois você vai acostumando o seu corpo e a sua mente. É tudo uma questão de aprendizado, né? De dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que, cara, no fim é isso. A pessoa tem que ter em mente, assim, que não tá legal para você? O que realmente não tá bom? E conduzir as tuas coisas, né, os teus assuntos, que a vida é feita de tudo, né? Esse é um simplificar, mas também é uma coisa que a gente faz toda hora, né? Se mexer, se alimentar, né, direcionar a nossa vida num ponto em que, numa direção em que realmente vai dar nisso, objetivamente, provavelmente vai dar nisso que você está buscando, e não numa coisa diversa, né? O oposto a isso que você está imaginando, porque as coisas não caem do céu, exceto chuva e relâmpago e granizo, é pouca coisa cai do céu. Porque é o que é a esperança, né? Infelizmente. Mas acho que já deu para dar uma luz aí, eu acho legal. E, cara, foi ótimo. É 1h35 aí, nada mal. Caramba! Poxa, que legal. E bastante gente ouvindo, o pessoal escreveu, o pessoal que escreveu aí, não dá. Eu li quase todos, cima, mas a gente tentou, eu fui colocando algumas coisas nessas respostas aí, a gente tentou ao máximo, porque também senão fica um bate-papo, muito pergunta e resposta, mas a gente vai tentando colocar e acho que a gente respondeu quase todas aí, né? O pessoal foi colocando aos poucos. Segundo tinha uma observação, né, e tudo. Muito legal, muito legal. Leandro, obrigado pelo convite novamente. Imagina, estamos aí. Grande prazer te receber aí. Quando quiser, só chamar aqui diretamente da Ecovila, né? Então é muito bom. O pessoal falando, na Índia é barulho o dia inteiro. Na Índia é barulho o dia inteiro, tá todo mundo meditando. Vocês sabem, eu vou contar uma coisa que o Leandro também sabe. Vocês sabem qual é o maior barulho de Rishikesh? Na hora que o sol nasce. Porque todos os templos tocam o sino ao mesmo tempo, porque começam as suas púdias. Começa o cara do microfoninho, lembra, cara? Dos microfones, Exatamente. Eu acho mó barato isso, porque se você for num país muçulmano, você vai ter também as mesquitas num determinado horário e tal, porque isso é popular, né? E no Brasil a gente tem isso, né? As igrejas, os horários das missas, elas também batem.
A gente é tudo. E o maior barulho de risco que a gente é uma barulheira de sino, porque é muito cedinho, então tá aquele barulho e não tem tanto carro, e aí você ouve aquele barulho mais forte, né? Mas, bom, agradecer você, agradecer a todo mundo, ficou uma galera assistindo aí. Obrigado pela nossa. Muito Por bom. ouvir nós e querer ouvir uma troca de ideias, porque eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na internet, trocar ideias, sabe? Falar um pouquinho sobre a vida, de ideias, isso é muito, muito bacana. Obrigado a todo mundo, obrigado, Leandro, novamente pelo convite. Valeu mesmo, a live vai ficar gravada e eu faço a mesma oferta que eu fiz a outra galera que participou, também faço a você. Se você quiser, eu posso. Anda muito difícil porque o Instagram está dificultando a vida da gente, mas eu geralmente eu baixo e posso disponibilizar no Drive aí, se você quiser ela também. Beleza, beleza. Cortou um pouquinho, mas tá tudo bem para mim. No finalzinho cortou, a live foi ótima hoje, no finalzinho deu uma quedinha. Não, tranquilo, porque depois eu posso baixar, o Instagram deixa eu baixar, eu jogo no Drive, se você quiser, você pode ter ela também. Ah, me manda sim, a gente põe também no Instagram, já que ele não tá entregando para tanta gente, a gente vai colocando em todos Pois hoje. Show, maravilha. Beleza? Valeu, Um obrigado abraço, aí. pessoal. Abraço, Arion, Leandro. Tchau, namastê, tchau. até mais. Namastê, tchau, tchau.